Bom dia, pessoal. Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar prosseguimento no PET 5 do 8º ano da 3ª semana. E ele traz a temática período regencial no Brasil. Nas aulas anteriores a gente falava sobre processo de dependência, do Brasil e o início de quê? Do primeiro reinado, Dom João estava aqui no Brasil. Vocês lembram? A vinda da família real para o Brasil. Dom João estava instalado aqui no Rio de Janeiro, transformou a capital da Bahia para o Rio de Janeiro, estava morando lá, por conta das invasões napoleônicas. Porém, houve uma revolta lá em Portugal, e o que ocorreu? Eles pediam a volta da família real para Portugal. O que Dom João fez? Dom João retornou para Portugal para reassumir o trono, deixou aqui o filho dele, Dom Pedro I. Então deu início aí ao processo de independência e também o primeiro reinado. Vai se passando os anos, o tempo vai ficando por conta do autoritário de Dom Pedro I e vários outros fatores fizeram com que a popularidade dele diminuísse. Então o povo já começou a pedir o quê? O fim de Dom Pedro I. Pediu pelo abdicar do trono. O que ele fez? Ele abdicou, ele deixou o trono e voltou para Portugal. Então, e qual que foi o pensamento? Ele já tinha uma experiência. Meu pai foi embora, me deixou aqui, Então vou deixar o meu filho aqui. Então ele vai deixar o filho dele, Dom Pedro II, governando. Por que isso? Se o poder é hereditário, passa de pai para filho. Dom João saiu, deixou para Dom Pedro I, Dom Pedro saiu, deixou para Dom Pedro II. Porém, nessa transição de Dom João para Dom Pedro I, Dom João era maior de idade, então funcionou tranquilamente. Agora, Dom Pedro II, ele é menor, ele tem 5 anos de idade. Então, como que ele vai assumir o trono? Não pode, uma pessoa de 5 anos governar um país inteiro, principalmente num período tão conturbado que estava o Brasil nesse momento. E vai ficar mais ainda porque, se ele tem 5 anos, o que a gente pode fazer aí? Vamos colocar pessoas para governar. E como vai chamar essas pessoas? Regentes. Por isso que vem regencial no Brasil. Então o que esses regentes? Ele vai governar no lugar de Dom Pedro II até ele adquirir a maioridade. E ao mesmo tempo ele vai ensinar como que se governa o país, Porque aqui vai ter todas umas jogadas. Você tem que beneficiar portugueses aqui, Você tem que ter um olhar mais vistoso aí, para a elite do país, porque é a elite do país que realmente manda nos países, não é assim? Então tem toda uma estrutura política, um aprendiz. Então esses regentes, num primeiro momento, é a regência trina, e depois a gente vai ver com a resolução das atividades ou a leitura que você tiver no textinho base que traz o PET ou pesquisa em outros locais, seja no Google ou no livro didático, você vai ver que tem a regência trina e a regência una, trina, de 3. Então, antes era 3 regentes para governar no lugar de Dom Pedro II, depois vai passar para una, Então, é isso que vai acontecer aqui no Brasil. É um período bastante conturbado, vai ter várias revoltas, pessoas que não querem isso, Vai surgir partidos políticos com outra ideia, Outra visão de sociedade, outra visão de política, de projeto político. Então, isso que a gente vai ver nesse PET 5. Então, na primeira questão aí, vamos direto para o texto. Se você ler o textinho, você consegue responder as questões que pedem, o PET 5 dessa 3ª semana. Então, vamos lá. Então, vamos direto para a atividade para não consumir muito tempo, Letra A. Quais grupos políticos disputavam o cenário nacional em 1831 e quais eram suas aspirações? O que eles queriam, Quais partidos políticos? Restauradores, moderados e exaltados. Um que queria continuar, ou voltar aquilo que estava atrás. Dom Pedro I, II está menor, então vamos trazer Dom Pedro I. Restauradores, Eles queriam retorno, Então, tá aí. Restauradores apoiavam a volta de Dom Pedro I, que tinha voltado para Portugal, ao poder. Não apoiavam reformas políticas. Por quê? Porque eles são portugueses. Gente,
vai querer perder privilégio? A gente sabia que estava muito bom para os portugueses que residiam aqui no Brasil, não é? Então eles não vão querer mudanças, quer que mantenha aquilo ali, né? A manutenção dos privilégios e econômicas, e não eram favoráveis à ideia de brasileiros natos governarem o país. Aí eu te pergunto, como que o Brasil se tornou independente de Portugal e ele continua como Dom Pedro I governando e tendo privilégios para os portugueses aqui no Brasil, não é? Então não modificou nada, ficou só no lápis, mas no lápis, na caneta, para escrever a Constituição, né? Porque numa época não mudou praticamente nada, os brasileiros continuam sendo explorados, né? Tanto pela agora elite brasileira quanto pela elite portuguesa. E o povão infelizmente ainda continuou sendo explorado por essas poucas pessoas, né? A desigualdade social cresceu cada vez mais, né? Porque eles não estavam nem aí para o povo, eles queriam seus privilégios. Esse aqui queria manter os privilégios que tinha, né, dos portugueses. Então vai surgir outro também lá, os moderados. O que eram os moderados? Aquela pessoa que era mais moderada. Eles não queriam continuar assim, mas também não queriam modificar tanto. O que eles queriam? Que não só os portugueses, a elite portuguesa vivesse bem, mas também agora a elite brasileira e o povo também não se inclui nesse momento, né? Que eles pensam assim, né? Os políticos gostam, né, de fazer coisas boas para outros ricos, né? Para grandes empresários que vai financiar campanhas deles. A gente vê até hoje isso daí. Quem são moderados? Desejavam um sistema de monarquia constitucional. Iria existir um rei, porém ele tinha que obedecer à Constituição. O que é a Constituição? As leis do país. E quem que ia fazer essa Constituição? O parlamento, aqueles povos que eram membros do legislativo. No caso hoje, deputado, vereador e senador. Eles iam fazer a lei, então o rei não ia mandar, né, de forma absolutista, igual acontecia naqueles anos de monarquia absolutista lá na Europa, não era? A gente viu um modelo parecido desse aqui lá na Inglaterra, monarquia constitucional. Existe o rei, por ele não manda, ele é figurativo, ele é decorativo, ele não vai mandar nada não, quem manda é a Constituição. Onde poderiam exercer seu domínio sobre a sociedade, mesmo com a presença de um imperador. Então o que acontece? Ia ser eleito, os moderados iriam fazer as leis, que iam para a Constituição, e o rei ia obedecer então quem? Os moderados, porque eles que fizeram a lei. Então o rei simplesmente tinha que acatar as decisões do partido dos moderados, se eles vencessem aí as eleições aí. E por último, os exaltados, aquelas pessoas que estão mais exaltadas, que é mudanças radicais, né? Desejavam uma monarquia, pode ter monarquia, porém com maior autonomia às províncias. Como assim maior autonomia às províncias? Minas Gerais, você faz parte do Brasil, mas você pode tomar decisões isoladas, diferentes de outros estados ou de outras províncias. Então eles queriam isso, né? Minas Gerais iria fazer para o povo mineiro, São Paulo, o governante lá ia ter autonomia para fazer outras coisas para paulista, no Rio de Janeiro a mesma coisa, assim vai. Chegando em alguns casos, reivindicarem a república. Se reivindicar a república, o que acontece com o rei? Não existe mais monarquia. Agora o povo vai poder escolher através do voto seus próprios representantes, que no caso do Brasil agora é uma república, né? Então, isso aqui queria modificar, queria acabar com aquele negócio. Primeiro reinado, segundo reinado. Aqui não existe rei, o que existe é república. Então você vai escolher o seu próprio representante, que no caso aí, o presidente da república. Letra B, o que foi o ato adicional? O que é adicional? Adicionar algo, né? A gente viu lá a Constituição de 1824, que foi criada por Dom Pedro I, né? Então eles iam adicionar algo ali, que eles queriam modificar. Então o que é esse ato adicional? É a reformulação de quem? Da Constituição. Novamente, o que é a Constituição? As leis do país. Cada país tem uma Constituição. De 1824, que era criada por Dom Pedro I, que foi a primeira república, a primeira Constituição do país, que dava mais autonomia às províncias, né? Tá vendo o que eles pediram? E substituía a regência trina por regência única. O que é regência? Aqueles políticos que iriam governar no lugar de Dom Pedro II até ele adquirir a maioridade.
No caso aqui, antes era 3, eles queriam que passasse somente para um. Eles falaram, não, já não é necessário ter 3 pessoas, não. Basta uma pessoa para conduzir o governo. Essas 3 aí, às vezes as pessoas, um pensa diferente do outro, por isso que está dando essa conturbação, esse tumulto aí no governo. Vamos colocar só uma pessoa que acha que dá mais certo. Então eles queriam, era isso. Questão letra C. Por que foi necessária a presença de governantes regentes, uma vez que já havia um príncipe herdeiro no Brasil? Então, por quê? Porque ele era menor. Porque o herdeiro do trono Dom Pedro II era menor de idade. Gente, não é de menor. Muita gente fala, fulano é de menor. Não é de menor. Menor de idade, tá? Isso aí é um escrito que a gente não pode errar. Mas o povo insiste em errar, então você pode estar modificando isso daí. Questão letra D. Quem eram os regressistas e os progressistas? Então, eram 2 partidos, né? Um que queria regredir, né? Retornar, e o outro queria ir para frente, progredir. Existiam lá moderados, exaltados e restauradores. Agora vai passar a ter 2 partidos, os regressistas e os progressistas. O que vai acontecer? Dom Pedro I morre. Se ele morreu, tem como você retornar ele novamente? Não, então vai surgir esses 2 aqui, ó. Os regressistas desejavam a volta do sistema conservador de governo. Como assim? Eles queriam que voltasse como era feito com Dom Pedro I. Né? Era um governo autoritário, era um governo que dava privilégios só para aquelas pessoas que tinham grana, né? Eles não queriam mudanças. Já os progressistas, o que eram os progressistas? Praticamente os exaltados. E às vezes parte dos moderados migrou para lá, parte mudou para lá. Sei como o partido é grande, então a gente não pode falar 100% quem que era eles. Porém, os progressistas está mais os membros dos exaltados. O que eles eram? Favoráveis às reformas liberais constantes. Eles queriam o quê? A gente tem que reformar. Isso é forma de governo que só deu conturbação, desigualdade social, problemas, revoltas. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos mudar, gente. Isso aí não adianta, não deu certo. Vamos dar prosseguimento a novas ideias políticas. Então, isso que eles queriam, né? Os progressistas. Então, existiu o partido regressista e o partido progressista. E a última questão, o que foi o golpe da maioridade? Quando a gente fala em golpe, é o quê? É por meios, né? Fazer por meios jogadas políticas, né? Fazer algo que eles querem. Você lembra o golpe de Estado? O que é o golpe de Estado? Tirar um governo legítimo e colocar outro, né? Por isso que a gente fala o golpe. Então, o que foi o golpe? Antecipação da maioridade de Dom Pedro II em forma de lei para ele assumir o poder. Nesse momento ele tinha 14 anos, estava tendo bastante problemas com essa disputa política aqui. Então os regressistas pensou, gente, a gente vai acabar perdendo todos os nossos privilégios. Então o que a gente vai fazer? Já que por lei o trono é hereditário, vamos fazer com que Dom Pedro se torne maior e ele assume o poder. Aí nós não fica nessa disputa, porque ele é herdeiro, então, mais que correto o quê? Dar o poder a ele, né? Então, antecipação da maioridade de Dom Pedro II em forma de lei para ele assumir o poder e dar início aí ao conteúdo, a temática que a gente chama de segundo reinado. Primeiro reinado com Dom Pedro I, segundo reinado com Dom Pedro II, e entre Dom Pedro I existiu o período regencial no Brasil, que é aquele período onde Dom Pedro II não era maior de idade. Então o que acontece? Assume os regentes. Belezinha? Pessoal, então aqui a gente encerra a terceira semana do PET 5. Então na próxima a gente finaliza o PET 5 com a quarta semana, beleza? Então até a próxima.